você abrir a sua Bíblia comigo no livro de Atos, capítulo 9. É a exposição desta noite com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Atos, capítulo 9. Atos, capítulo 9, eu gostaria de orar com você. Senhor, fala conosco, ó Pai, através da Tua palavra. A Tua palavra que é viva e eficaz, que não volta vazia. Encontre um lugar em cada coração. Ó Deus, cada palavra, cada mensagem, o Senhor fala a corações de forma específica, ó Pai. E que esta noite o Senhor fale conosco, que venhamos ouvir a Tua voz. E que em nome de Jesus, tudo que for contrário à Tua vontade caia por terra. Todo espírito contrário ao Teu bata em retirada em nome de Jesus. Ó Deus, e que tudo que venha distrair a nossa mente possa ser levado cativo a Cristo nesta hora. Para que os nossos corações, a nossa mente, o nosso coração esteja atento e preparado para ouvir a Tua voz. Que eu diminua e Tu cresça, que eu suma e Tu apareça. Que a Tua palavra seja soberana nesta igreja, em nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmão Hamilton, por favor, hoje está bem agitado aí fora. Se o irmão puder encostar as portas, eu agradeço. As portas, por favor, está muito barulho. Irmãos, vamos falar da conversão de Saulo. A conversão desse homem, o encontro que Paulo, antes de ser Paulo, que na verdade no hebraico Saulo, no grego é Paulo, tem o mesmo significado. Esse homem, como nós vimos desde o capítulo 7, Saulo, perseguidor da igreja. Interessante é que ele mesmo se considera zeloso. E o zelo de Paulo era tamanho que fazia ele ser contra o próprio Jesus nos seus feitos. Pastor, como é que o Senhor garante isso? No próprio capítulo 9, quando ele tem um encontro com Jesus, a pergunta de Jesus a ele é: por que tu me persegues? Por que você está fazendo isso, Saulo? Mas ele depois se justifica, ele explica que fazia isso pelo zelo à obra. Ele perseguia a igreja em nome de Deus, como que estava fazendo a obra de Deus, porque o evangelho, nessa época nós já falamos sobre isso, era considerado a seita do caminho. Então desde o capítulo 4 de Atos começa, e note que começa com o avanço da obra. O capítulo 2 de Atos parece a igreja perfeita. Tinham tudo em comum, repartiam pão de casa em casa, havia singeleza de coração, vendiam as propriedades, colocavam os pés dos apóstolos conforme surgiam os necessitados ou as necessidades de cada um. A igreja de Atos, capítulo 2, após a descida do Espírito Santo, o evento de Pentecostes, marcou os nossos corações e a nossa mente na leitura bíblica como a igreja ideal. Do capítulo 4 em diante, vemos a igreja real, o que passa e o que sofre todo aquele ou todos aqueles que se dispõem a fazer a obra do Senhor. Nunca foi fácil em toda a história, tanto da igreja no primeiro século, mas se você for estudar a história da igreja, se você for ler o livro da história da igreja de Eusébio de Cesareia, se você for ler o livro da história da igreja do Flávio Joséfo, um historiador judeu que viveu também naqueles dias, você verá que, extra-biblicamente falando, já havia uma perseguição ferrenha contra a igreja. Quando falamos dos pais da igreja, quando falamos dos grandes avivalistas e evangelistas do século 14, 15, 16, 17, 18, esses nomes hoje que falamos, eu até falei em uma das mensagens que falamos, Charles Spurgeon, Jonathan Edwards, George Whitefield. Essa semana eu coloquei algumas das histórias breves das biografias desses homens no grupo do Ministério Diaconal.
Não expliquei o motivo, o propósito, apenas coloquei lá. Esses grandes homens que hoje têm grandes nomes, liderando a igreja, um povo em frente à obra, eles sofreram ferozmente o ataque, ou os ataques daqueles que eram contrários à palavra de Deus. O George Whitefield é chamado de príncipe dos pregadores ao ar livre, mas a verdade é que ele era um pregador ao ar livre porque quase igreja nenhuma, às vezes os clérigos, os pastores da cidade não queriam abrir as portas do templo para ele pregar, e ele então fazia um caixote de madeira, subia e pregava ao ar livre, porque as portas eram fechadas para ele. Jogaram restos de feira nele. Um homem que pregou mais de 38 mil sermões. Nós vemos tanta luta, tanta adversidade que se apresenta, tanta peleja, todas as vezes na história da igreja, desde a época de Jesus, quando a igreja é cristocêntrica, quando Cristo é exposto, quando Cristo é anunciado, e quando a Bíblia é suficiente, ou pelo menos quando ela é posta, pregada como suficiente, inerrante, infalível. Isso mexe com as estruturas da religião. A palavra mexe com a estrutura do coração pecador, iníquo. A exposição da palavra de Deus sempre causou desconforto em todas as esferas da sociedade. Quem nunca foi criticado por, talvez até numa brincadeira, você é bíblico demais, tudo seu é a Bíblia, tudo seu é a Bíblia diz. Feliz é aquele que já sofreu essa crítica. Amém, Jesus. Felizes são esses, que é tido como antiquado. O texto vai mostrar, e nós vimos aqui o episódio na semana passada sobre Felipe descendo a Samaria, pregando o Evangelho, a conversão do Simão, que queria comprar o que podia ter de graça, e eu fiz um contraste. O homem quer comprar o que pode ter de graça, e com arrependimento, o coração quebrantado, ele podia ter o Espírito Santo, mas ele queria pagar para gerenciar o Espírito Santo, para dizer em qual vida, e quando ele pusesse as mãos sobre alguém, esta vida recebesse o Espírito Santo. Mais um traço da natureza adâmica, natureza caída, de justamente querer usurpar ou se apropriar de um certo poder, para ter o poder de, com esse poder, manipular. Então Deus sempre disse desde o início: eu não divido a minha glória com ninguém, a minha glória não darei a outro. E nós, é um exercício diário, porque precisamos entender uma coisa: nenhum homem chegou ainda, homem que eu digo ser humano, nenhum chegou ainda à estatura de varão perfeito, amém? Amém, Jesus. Então até lá, sofremos corrupções, regenerações, corrupções. Então nós devemos estar sempre buscando na presença do Senhor o remédio diário para a nossa pressão não subir, que é a palavra de Deus, porque somos tentados dioturnamente à corrupção da natureza, que já é inclinada para isso. Só precisa de um pretexto, de um motivo, de uma razão. Isso é para quem entende a depravação total do homem, porque há quem diga e há quem pregue que o homem tem o seu lado bom, que o homem não é totalmente depravado no sentido de corrompido, afetado pelo pecado adâmico. E aí, por pensar assim, se tem alguma coisa de bom, é porque eu sou bom. Você já viu alguém dizer: fulano tem um coração tão bom, fulano é tão bom? É essa ideia de que no DNA daquela pessoa, ela já é inclinada ao bem.
Mas não é verdade. Todo homem é inclinado ao seu bel prazer. Só que quando ele tem esse encontro com Cristo, a sua vontade agora, ela esbarra na cruz de Cristo. O segredo da renúncia, e ainda aqui, antes de entrar na própria exposição do capítulo 9, e o maior mérito e o maior prêmio da renúncia é não fazer o que eu quero fazer. Porque o que eu já não gosto de fazer, o que já não me interessa fazer, não é renúncia. É fácil você não querer comer o que você não gosta de comer. É muito fácil você recusar o que você não gosta muito, não é muito fã. É muito fácil você dizer que não quer, que não gosta. Mas o segredo da renúncia, e não é vergonha negar o seu próprio eu, a sua própria natureza, o que você poderia e queria fazer, mas não faz por causa de Cristo. Isso é renúncia. Isso significa levar a sua cruz. É assim que todos nós devemos proceder. Outra coisa que eu identifico na vida de Paulo, e vamos ver nesse texto, é que todo cristão que hoje se declara salvo em Cristo Jesus, que não teve um momento em que na sua vida simbolicamente caiu do cavalo, ele ainda vai cair, porque ele ainda não teve esse encontro com Jesus. Porque o cair do cavalo se chama humilhação, redenção e soberania daquele a qual vamos servir dali por diante. Note que a vida de Paulo mudou. Foi lido aqui: quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, isso que tudo se fez novo. E a diaconisa já se falou, e não tem como ser diferente na vida do cristão. Após a leitura, ela declarou. E é justamente isso, fazendo a releitura da nossa vida, comparando a conversão de Saulo, que vamos entender qual foi o momento. E a pergunta que eu faço a você, antes de entrar na própria exposição, é: quando foi que você caiu do cavalo? Teve algum momento na sua vida que você caiu do cavalo? Que você se viu com a cara no pó? Que você viu toda a sua pretensão, todo o seu eu no chão? Já teve esse momento? Se não teve, você precisa ter, tá? O nome desse cair do cavalo é encontro com Jesus. Todos os homens que se encontraram com Deus, com Jesus, sempre o rosto ia na terra. Às vezes nem precisava ser com Deus, só bastava ver um ser angelical, já caía como morto, já caía com os joelhos tremendo. Às vezes eles nem viam a visão que aquela pessoa, Daniel, Paulo, viu, mas a presença era tão real que emudeciam os homens. Os homens caíam sem argumento. Precisamos repensar isso, e eu fiquei pensando, né? E é o que eu e você devemos fazer. Então vamos aqui no texto, eu vou lendo aqui conforme expondo. E Saulo, respirando ainda ameaça de morte, ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor. Lembra disso? Lembra disso? Saulo ameaçando, respirando ameaças. E interessante que já mostra a figura de um touro selvagem. Respirando. Eu não sei se você já viu aquela questão de vaquejada de vaqueiro, né? Não é bonito, né? O animal até sofre ali, né? Mas não sei se você já viu o touro, ele fica respirando, fungando, né? Então ele está ali impetuoso, respirando ameaça. É a figura que é descrita aqui sobre Paulo, de um touro selvagem, doido para pegar os apóstolos, os discípulos do Senhor. Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, ele foi ao sumo sacerdote e pediu-lhes carta para Damasco, para as sinagogas, para que quando ele encontrasse homens ou mulheres que eram do caminho, lembra? Chamada seita do caminho, que era do caminho, ele pudesse trazê-los presos a Jerusalém. E quando ele viajava, ao aproximar-se de Damasco, repentinamente brilhou uma luz do céu ao seu redor, e ele, caindo em terra, ouviu a voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegues?
Quando lemos as 13 epístolas, as 13 cartas que Paulo deixou, quando ele diz que não é considerado nem apóstolo porque ele perseguiu a igreja de Deus, quando ele se considera menor do que todos os santos, ele leva, e uma coisa que eu temo que Paulo não tenha superado em sua vida, esse sentimento, e note, vocês sabem através das epístolas paulinas quem foi Paulo na história da igreja, do cristianismo, nas doutrinas bíblicas, teológicas, cristológicas. Mas ele morreu com uma sensação de que ainda era indigno, e uma culpa que ele perseguia por ter um dia perseguido a igreja de Deus. Ele lamenta muito em todo o seu ministério, e sempre em alguma carta ele diz: olha, fiel a esta palavra, digna de toda aceitação, e fala que Cristo veio para os pecadores, e ele diz: do qual eu sou o principal. Por fim, ele ainda se considera o principal de todos os pecadores. Ele tinha isso na sua vida, ele tinha esse sentimento de tristeza que lhe acompanhava. Provavelmente, imagina vocês, irmãos, depois do encontro que teve com Jesus, a cena que passou em sua cabeça quando ele assistiu ao apedrejamento de Estevão, quando ele deu o voto favorável para que Estevão morresse, e segurou as vestes do rapaz. Ele estava segurando a capa de Estevão assim, vendo ele morrer, e na sua justiça própria ele estava dizendo: está se cumprindo a justiça de Deus. A palavra de Deus vai dizer, irmãos, e o próprio apóstolo em Romanos: ó, com profundas riquezas do saber e conhecer de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e os seus caminhos. Isso é um alerta para o crente mais crente que possa existir aqui nesta noite. Isso é um alerta para o crente mais consagrado, é de que você nunca vai saber os desígnios de Deus, de que nunca saberemos os pensamentos de Deus, porque ora ele age de um modo, ora ele age do outro, e o homem não percebe isso. Jó quem disse isso, que Deus ora age de um modo, ora age do outro, para o homem nunca conseguir rastrear os seus modos operantes. O apóstolo Paulo presencia isso, está com uma carta do sumo sacerdote, autorização para trazer, e aqui lógico que não era com carinho, era com açoites, era com chicotadas, punições aos cristãos, e o seu afã de perseguir a seita do caminho. E quando ele viajava com essa carta, com essa autorização do sumo sacerdote, aproximando-se de Damasco, repentinamente brilhou uma luz em redor dele, a luz que era o próprio Jesus, que também é chamado de o sol da justiça. Paulo estava indo para fazer justiça por Deus, agindo em nome de Deus. Na cabeça dele ele estava fazendo as coisas de Deus, mas o que Deus nunca mandou ele fazer. Você já conversou com alguém assim, que julga ter tanta intimidade com Deus, que fala como Deus, que fala, que você fica: caramba, será que Deus falou isso mesmo? Não é incredulidade não, mas fala tanto em nome de Deus, que se compromete de uma tal maneira que, se Deus não tiver falado nada disso, meu Deus, porque um dia prestaremos conta de cada palavra que sai da nossa boca. O próprio Senhor diz: ai daquele que diz assim diz o Senhor, quando eu não mandei. O Senhor diz: ai daqueles que dizem assim diz o Senhor, quando eu não falei nada. Eles estão usando o meu nome, mas eu não mandei dizer nada. Mais ou menos isso que Paulo estava vivendo, não em palavras, mas em ações. O Filho de Deus aparece no caminho de Saulo: por que tu está me perseguindo? Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Ele só ouve essa voz, ele não consegue enxergar, porque o brilho da glória de Deus era muito maior, o brilho de uma luz do céu ao seu redor. E ele, caindo em terra e
tem algumas imagens de Paulo com o rosto em terra. É justamente o sol era tão forte, e quando o sol está muito quente, muito forte, nós, não é verdade, fazemos tipo para conseguir enxergar a frente, senão não conseguiremos enxergar. A luz da glória de Deus o envolveu de tal maneira, esse miserável, esse perseguidor, que estava cheio de justiça própria, que estava legalmente autorizado para fazer o que estava fazendo, mas Deus não mandou ele fazer nada disso. Mas na cabeça de Saulo, ele estava ajudando Deus. O homem não consegue atrapalhar Deus em nada. Em nada. Mas muitas pessoas pensam que estão ajudando Deus, quando na verdade estão dificultando a sua própria vida. A sorte de Paulo, e eu digo sorte em Cristo, não, é que realmente havia um propósito para a vida dele. Com 20 anos de idade, Saulo era considerado um prodígio no meio de todos. Desde novo estudou na escola de Gamaliel. Lembra o Gamaliel? Que disse: se essa obra for, deixa esses homens quietos. Se essa obra for de Deus, vai prevalecer? Se vai permanecer? Se não for, por si só se desfará? Gamaliel, professor de Paulo. Paulo aprendeu tudo com Gamaliel. 20 anos já era advogado da lei, doutor da lei. Ele representava, ele protegia a lei do próprio Deus. E ele ouve a voz: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele disse: quem és tu, Senhor? O interessante é isso. Ele não sabia quem era, mas ele já sabia de algo. Quem está falando comigo é soberano. Eu não sei quem é, mas quem está falando é superior. Porque ele diz: quem és tu, Senhor? Quem és tu, Senhor? Olha que resposta maravilhosa do nosso Senhor Jesus. Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Dura coisa para ti chutar contra os aguilhões. Outra tradução vai dizer recalchutar. Lembra que eu falei no início de respirando ameaças? E recalchutar ou chutar entre os aguilhões era justamente a maneira de pegar um touro selvagem. O touro era tão indomável que eles colocavam aguilhões em volta do pescoço, do focinho, em toda a volta do touro, e toda vez que ele se rebatia, ele se espetava. Toda vez que ele se rebatia, o aguilhão o furava. E isso ia amansando o touro. Porque quanto mais ele se debatia, mais ele sangrava. Ele se autodestruía. Porque os aguilhões já estavam fixados. Então, para um touro indomável, os homens ali que trabalhavam com isso colocavam aguilhões em volta daquele touro. E toda a tentativa de escapar era uma espetada que ele tomava, até ele entender que não tinha como fugir e que não tinha como evitar. É o que o Senhor diz a Saulo: eu sou Jesus a quem tu persegues. Dura coisa é para ti, é coisa dura sapatear, chutar entre os aguilhões. Não adianta. É hoje. Ele, tremendo e atônito, disse: olha a resposta de Saulo: Senhor, o que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá será dito o que tu deves fazer. Esse momento é marcante na vida de Paulo, que ainda é Saulo, porque ele é um dos mais temidos dos judeus. Ele é um dos mais temidos pelos crentes ainda. Ele se infiltrava para pegar os cristãos e trazê-los à prisão.
Ele, a essa altura aqui, ainda era dissimulado, porque ele se aproximava com o interesse de capturá-los, traiçoeiro, com um propósito maior em seu coração, que segundo ele era de Deus. E Deus mostrou: não, você está recalcitrando entre os aguilhões, você está lutando contra a minha obra. Precisamos, irmãos, pedir muito discernimento a Deus, porque Paulo aqui era muito religioso, e entre os fariseus ele vai dar a lista do que ele era lá aos filipenses: da tribo de Benjamim, circuncidado ao 8º dia, quanto à lei, fariseu, irrepreensível. Ele era um menino prodígio na religião, irrepreensível. Estudei aos pés de Gamaliel, da tribo de Benjamim, a melhor tribo, a tribo que parecia ser a mais importante, porque dela saiu o primeiro rei de Israel, que foi Saul. Vem de Saulo. Então o nome de Saulo é derivado de Saul. Ainda isso, era de uma das tribos importantes de Israel, a tribo que ganhou notoriedade. Um homem cheio de boas intenções, porque segundo ele fazia tudo para Deus, para Deus. Ele era um touro indomável, e o Senhor disse: sou eu a quem tu persegues, Jesus. Mas na cabeça de Saulo ele estava fazendo a obra de Deus. Faça sim o que Deus te mandar, faça o que a palavra mandar fazer, mas só não faça o que Deus não mandou, botando na conta de Deus. Foi o que Paulo fez: perseguia, fazia. Ele tinha homens à sua disposição, soldados com ele. Provavelmente isso mostra como se Paulo tivesse indo à frente, os homens o acompanhando, e no caminho para Damasco, porque ele soube que havia uma reunião de cristãos lá. Eu nunca vi, de Gênesis a Apocalipse, alguém frustrar os planos de Deus. Mas eu já vi, de Gênesis a Apocalipse, o homem sempre tentando, mas nunca tendo êxito. O próprio Jesus disse sobre a sua igreja: a igreja do Senhor somos nós. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Mas em algum momento Jesus disse que as portas do inferno não se levantarão contra a minha igreja? Só diz que não prevalecerão, dando a resposta sempre a vitória final. A vitória final sempre será da igreja do Senhor Jesus. A vitória final sempre será dos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. A vitória final sempre será para o crente que confessa Jesus como seu único e suficiente Salvador. Ainda que o processo seja doloroso, ainda que a luta seja grande, mas eu garanto para você que a vitória sempre será dos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Pastor, mas o senhor não sabe a luta agora, o senhor não sabe a perseguição agora, o senhor não sabe o que eu estou passando agora, o senhor não sabe o que eu estou enfrentando agora. Eu posso até não saber, mas de uma coisa eu tenho certeza: que a vitória que vence o mundo é a nossa fé, e que em Cristo somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Aí eu garanto isso para você. Eu garanto que você não será derrotado, embora perca algumas batalhas desta vida. A vitória final e cabal sempre será da igreja de Jesus. Porque o próprio Senhor diz: quem recebe um pequenino meu, a mim me recebe. Agora, vamos fazer uma matemática simples. Jesus disse assim: aquele, agora é grifo meu, tá? Se você quiser crer, você crê, aí não é obrigado não. Aquele que recebe um dos meus pequeninos, a mim
recebe. E aqueles que perseguem um dos meus pequeninos, se quem recebe um pequenino de Jesus, recebe Jesus, quem persegue um pequenino de Jesus está perseguindo quem? É a minha matemática, tá? Isso é um cálculo meu. Não é o cálculo de não toqueis no ungido, não. É melhor ser pequenino, hein? É melhor ser pequenino do que ser ungido do Senhor. Se coloque nas mãos do Senhor como pequenino. Porque quem recebe seus pequeninos, a ele recebe. Não é? E a decisão de não tocar no ungido foi de Davi, não foi de Deus. Porque Deus entregou Saul na mão deles, lembra? Que Deus entregou Saul nas mãos de Davi. Saul distraído lá, aliviando o vento. E Davi veio por trás e cortou um pedaço da orla do manto. E chega de longe e diz: olha, o Senhor me entregou. Davi disse que foi quem que entregou? O Senhor me entregou hoje você em minhas mãos. Mas ai de mim levantar minha mão contra o ungido do Senhor. Isso foi uma opção de Davi. Isso não é doutrina bíblica. Isso não é princípio bíblico. Mas o que é princípio bíblico é: bem-aventurados sois vós quando vos injuriares e vos perseguirem, e mentindo disserem toda calúnia contra vós. Alegrai-vos, porque grande será o vosso galardão naquele dia. Isso é promessa. É promessa ou não é? Jesus prometeu no Sermão do Monte: bem-aventurados sois vós quando mentindo disserem tudo contra vós por causa do meu nome. Alegrai-vos nesse dia. Bem-aventurados vocês que choram, porque serão, tudo está no futuro, a recompensa. Os misericórdios, porque alcançam, não alcançarão misericórdia. Tudo que você passa agora, você só vai receber lá na frente a recompensa do Senhor. Bem-aventurados os mansos, porque eles estão vendo, não, eles verão a Deus. Sempre há promessa futurística. Então você lê o Sermão do Monte, você chora agora, mas só vai rir depois. Você é perseguido agora, mas só vai receber a recompensa depois. Mas está doendo é agora, não é verdade, irmãos? Está magoando é agora, está difícil é agora. E nós somos muito imediatistas. E a gente quer que a nossa dor, nosso sofrimento, a nossa luta, o nosso pranto seja aliviado agora. Mas o Senhor tem sempre a vitória final para a sua igreja. Foi o que ele apresentou aqui sobre a vida de Paulo. Agora imagina vocês, Jesus já tinha um encontro marcado com esse gaiato. Saulo, impetuoso, jovem, 30 e poucos anos aqui. Se tivesse 34 anos era muito. É quase a idade de Jesus Paulo tinha. Nesse evento, nesse encontro aqui, se ele tivesse 34 anos era muito. Impetuoso. E o Senhor estava naquele pensamento: o que é seu está guardado. Mas foi bom. Foi bom porque foi a salvação para a vida de Paulo. Foi bom porque o encontro do Senhor sempre, pelo menos ainda é tempo. E enquanto houver tempo antes das trombetas soarem, será sempre de restauração. O Senhor nunca vai encontrar com ninguém, por mais miserável que seja, para destruí-lo. Não, é para restaurá-lo, para convertê-lo, para santificá-lo, transformá-lo. E Amós disse: portanto assim eu te tratarei. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Paulo foi pego desprevenido, atônito. Ele disse: Senhor, o que tu quer de mim? O que tu quer que eu faça? Obediente. Disse o Senhor: levanta-te, entra na cidade, lá será dito tudo o que tu deves fazer. Olha o 7 comigo, irmãos. Os homens que viajavam com ele permaneceram atônitos, ouvindo a voz, mas não vendo nenhum homem. Aqueles homens que estavam com Paulo, com Saulo, puderam testemunhar a conversão dele, pois ouviram o mesmo que ele ouviu.
Aqueles homens ouviram. E o Senhor Jesus não direciona nada se fala desses homens. Acredito que depois dessa, mas nada se fala desses homens, apenas que eles ouviram. Só não viram homem algum, mas ouviram a mesma voz. Saulo levantou-se da onde? Da terra, do pó. Abrindo os olhos, não via nenhum homem, mas guiaram-no pela mão e o levaram-no para Damasco. E ele ficou 3 dias sem visão, não comeu e nem bebeu. Quando dirigimos uma congregação lá no local lá na Bahia, no Genipapo, eu não tinha como não lembrar desse homem, chamado Antônio, mas você sabe que na Bahia é Tonho, né? E o Tonho era valentão demais. A esposa dele frequentava a igreja com as 5 meninas, 5 menininhas lindas, escadinhas assim. E aquele homem aterrorizava aquele lugar. Ele era um valentão. E ele disse que um dia de culto no lar, botamos a caixa do som do lado de fora, e foi na casa da irmã Wanda, em frente à casa dele. E ele veio com a espingarda. E falou que se não parasse aquele culto, ele ia dar um tiro naquela caixa de som, que ia explodir a caixa de som. Eu fui lá conversar com ele não queria saber não. Queria que desligasse o som, e negócio de crente, e xingou os cristãos de tudo que foi nome. Eu falei, bom gente, o homem é muito bravo. Realmente esse Tom é valente. Vamos desarmar nossa tenda aqui, que eu não quero ninguém tomando uma sapecada de chumbo, né, irmãos? E assim foi. Olha, irmãos, foram questões de 15 dias. Eu não sei se foi 7, mas foi de 15 dias. Em uma das festas da cidade, que ele gostava de ir de moto de noite, vindo embora ele e um amigo, no meio da pista, dos 11 quilômetros de Castro Alves ao Genipapo, passa uma linha de trem. Esses trem cargueiros que passam bem lentos assim, que não tem iluminação nenhuma, todo enferrujado mesmo. E ele vindo de moto, não viu, de noite, depois de uma festa, depois do forró. O amigo que estava na garupa, quando viu que estava próximo do trem, o que fez? Pulou, e ele bateu com o trem. O trem não o atropelou. O trem já estava atravessado na pista. Ele bateu do jeito que veio no trem. Esse homem ficou em coma mais de 6 meses. E nós orando. A esposa dele era da igreja também. E nós orando pela vida do Tonho. Vamos orar pelo Tonho. Até que os médicos mandaram ele para casa. Raquítico, magro, grades. Aquelas grades que botam nos ossos, nas pernas. Aquelas perninhas, aqueles 2 cambitinhos cruzados assim, cheios de grades. Um negócio aqui que ficou muito tempo, sabe, deitado assim na esteira, na sala, todo dia de culto de tarde. Acabava o culto domingo à tarde, vamos lá orar pelo Tonho. E o que a gente ouvia é, acho que dessa não escapa não. A esposa disse, os médicos mandou vir para casa para morrer em casa. A esposa dizia. O médico mandou trazer em casa para cuidar em casa. Quando ele veio assim, a esposa já não quis mais, ficou na casa da irmã. Já começou aí. A mulher, eu nunca consegui, nunca tive forças para me livrar dele. Agora que ele está assim, cuida dele, mandou para a irmã. E eu dizendo, mulher, que isso? Ela, que o senhor não sabe o que eu passava. Eu, Jesus, deixa o senhor saber. E nós íamos à casa da irmã. E a irmã olhava assim, já aquele clima, né, irmãos? A gente já chegava de tarde. Já olhava assim, né? Sabe como era? A pessoa assim com o olho fechado, magrelo, pequenininho. Eu falei, nem parecia que era aquele homem forte. Eu falei, o que Deus faz? E continuávamos orando. Ele não movia um dedo. Só vivia a maior parte do tempo dormindo, não falava. Resumo, irmãos. Deus foi restaurando aquele homem devagar. Aquele homem foi ganhando corpo, aquele homem foi ganhando força, e aquele homem conseguiu sentar, aquele homem conseguiu ficar de pé. Agora aquele homem está indo de bicicleta para a igreja.
A mente dele, ele lembrava de tudo, mas a pancada foi tão grande na cabeça que ele falava, agora aquele valentão, falava como criança. Ele fala com voz de criança, mas ele conversa tudo. Ele lembra do dia, do acidente, ele lembra de tudo. Ele não ficou lesado, mas a fala dele, a língua, não sei o que houve, que ficou prejudicada. Ele não falava, ele falava tudo, mas com voz de criança. E um dia, ele pediu oportunidade na congregação e disse: quando eu estava deitado no tapete da sala da minha irmã, que vocês iam orar por mim, e eu não respondia com a minha boca, mas na minha mente eu dizia assim: Jesus, se o Senhor me salvar, eu vou ser camarada de igreja desses irmãos. Olha só o pensamento. Ele disse que orava na mente, irmão. Ele disse que quando a gente orava, ele concordava, mas não saía a palavra. Mas ele, com os olhos fechados, ele ouvia tudo. Resumo, irmão. Aquele irmão era o primeiro a chegar na igreja, todo culto. Glória a Deus. Quando fomos lá em 2012, o Tom estava lá, firme, na congregação. Agora não tinha mais a mesma saúde, a mesma disposição, precisava sempre que alguém cuidasse dele, e ia de bicicleta para a congregação. Deus tem os seus meios de fazer a sua obra, e com cada um ele trabalha de um jeito. Tem um ditado, quem não vem pelo amor, vem pela dor. Irmãos, o nosso Deus não vai usar a dor para manipular ninguém, porque Deus é amor. Você, por mais o homem, nós, você quer convencer o teu filho pela dor? Você acha que Deus vai fazer isso pela dor? Não, mas o sofrimento nos ensina muita coisa, sobretudo que Jesus Cristo é o Senhor. Esse homem agora está lá, não é um Saulo, mas ele viu que dura coisa é recalchitrar entre os aguilhões. Paulo não queria a seita do caminho, mas queria impedir que essa obra avançasse. Ele era judeu, ele estava lá na sinagoga, mas ele não estava contente só em não querer, em não concordar. Ele queria impedir o avanço. E isso fez com que ele entrasse na frente, no caminho de Jesus. E Jesus, quando disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Foi um momento em que ele percebeu, levantando-se, quando abriu os olhos, cego. 3 dias cego, não enxergou nada. Agora esse homem foi pegado pelo braço e conduzido, porque ele não está enxergando. Ele está com escama nos olhos. As escamas em seus olhos o impediam de ver Jesus. Ele ficou 3 dias sem comer e sem beber. Olha comigo o verso 10. Havia um certo discípulo em Damasco chamado Ananias, e o Senhor lhe disse em uma visão: Ananias. E ele disse: eis-me aqui, Senhor. E o Senhor lhe disse: levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta na casa de Judas por alguém chamado Saulo de Tarso, porque eis que ele está orando. Olha que coisa linda o Senhor quando aparece. Agora, Ananias, vai lá, que quando você chegar, ele está orando. Ele está orando, certamente pedindo: Senhor, que eu volte a enxergar. Senhor, tenha misericórdia de mim, porque o que ele viu, ele vai relatar em outros momentos o encontro dele com Jesus, quando o Senhor aparece a ele. E ele está orando, diz o Senhor a Ananias. E em uma visão ele viu um homem chamado, e enquanto Paulo orava, acontece isso. E em uma visão ele viu um homem chamado Ananias. Entrava e impunha, E em uma visão ele viu que um homem chamado Ananias entrava e impunha sua mão sobre ele, para que ele pudesse receber a visão. O Senhor diz: Ananias, é você, porque ele está tendo uma visão que é você quem vai lá. A visão que ele está tendo é que um homem chamado Ananias vai lá, vai impor as mãos sobre ele, vai orar, e essas escamas vão cair.
Só que Ananias, quando o Senhor fala isso para ele, é o que Ananias responde. Então respondeu Ananias: Senhor, eu tenho ouvido muito acerca deste homem, quantos males ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui ele tem autoridade dos principais dos sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. Traduzindo, Ananias está dizendo: Senhor, tem certeza que é esse? Tem certeza que tu vai fazer a obra na vida desse camarada? Ele está aqui com ordem dos judeus, dos sacerdotes. Ele quer prender todos que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: perdão, ide pelo caminho, porque ele é um vaso escolhido para mim, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel, porque eu lhe mostrarei quão grandes coisas ele deve sofrer por causa do meu nome. Eu vou mostrar para ele o que é padecer por causa do meu nome. Ele é um vaso escolhido para mim. Ele vai falar entre os gentios. Ele é um vaso, ele é um instrumento qualificado. Ele tinha trânsito entre todos os homens. Ele era uma pessoa de status, de nome, de renome. E o Senhor disse: eu vou mostrar para ele o que é sofrer por causa do meu nome. Agora de perseguidor ele passa a ser perseguido. De caçador ele vira caça. Ele perseguia, agora tem que se fingir de morto para não morrer. Ele perseguia, agora quem tem que fugir é ele. Porque o Senhor faz isso. E padecemos afrontas por causa de Cristo. Sofremos por causa de Cristo, ou devemos sofrer. Justamente por isso. Vai pelo caminho, Ananias. Quem sabe sou eu. Faz o que eu estou te mandando, porque ele é para mim um vaso escolhido. Por Ananias ele não iria orar por aquele homem. Se Deus concorda com ele, foi diferente do que Moisés. Não, Senhor, não faz isso com esse povo não. Ananias, não, Senhor, ele... Tem certeza? É o mesmo que eu estou pensando? Olha, eu tenho ouvido falar que esse homem tem feito muitos males. A tua igreja, o teu povo. Ele está com a carta aí do sumo sacerdote. Ananias, tadinho, essa hora já estava escondido. O Senhor vai à rua chamada direita. Porque quando Deus manda é assim, irmão. Quando Deus manda, Ele te dá o discernimento claro do que é para ser feito. Ele deve sofrer por causa do meu nome. E o verso 17, e eu venho aqui até o verso 18. E Ananias foi pelo caminho e entrou na casa, e impondo suas mãos sobre ele, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que recebas tua visão e seja cheio do Espírito Santo. O combustível, a pessoa capacitadora para toda boa obra é a pessoa do Espírito Santo. E imediatamente lhe caíram dos olhos como se fossem escamas, e ele imediatamente recebeu a visão e levantando-se foi batizado. Aqui é o início, porque escrevendo aos Gálatas, e nós vamos ver aqui no início, Paulo começa a ensinar, começa a ser perseguido, agora por causa de Jesus. Agora desconfiam dele. Será que ele não está fingindo para depois descobrir onde estamos e nos prender? E onde surge a figura importante, discipuladora de Paulo, a carta de Paulo, que foi Barnabé, dando credibilidade. Porque os homens agora, que Paulo está bonzinho, os judeus agora querem matá-lo. Querem matá-lo. Quando ele queria matar, todo mundo queria se esconder. Mas quando ele desistiu, entregou a vida a Jesus, agora querem tirar a vida dele. O homem que antes de chegar na cidade o povo já estava escondido,
Agora tem que sair dentro de um cesto, escondido de noite, porque os homens já estavam tramando para apedrejá-lo, para acabar com a vida dele. Tudo por causa de Jesus Cristo. Tudo por causa do Evangelho. O que a conversão do Senhor faz na vida do cristão? Aprendemos algumas lições com Paulo. A conversão e o abrir dos olhos, o encontro com Jesus, nos mostra e evidencia a nossa conversão no fato de quando conseguimos identificar quem é que fala conosco. É a primeira coisa. Senhor, quem é que fala comigo? Eu sou Jesus a quem tu persegues. No primeiro encontro, Senhor, quem está falando comigo? Jesus. Quem você está perseguindo? O momento do encontro com Jesus e da conversão sempre vai retratar e sempre vai vir ao encontro do nosso orgulho, do nosso potencial, para nos humilhar diante dele. É o cair do cavalo, é o colocar o rosto em terra. A partir desse momento, o homem que estava preocupado em perseguir, agora se ocupa na oração. Depois desse encontro, Paulo não era super apóstolo não, mas você começa a acreditar que Deus tinha um mistério e um ministério individual com Paulo, diferente de todos. Amém, Jesus. Porque ele recebeu também uma coisa. Ele recebeu algo que o potencial não vai te dar, que o seminário não vai te dar, que a experiência não vai te dar, que você não pode comprar: o Espírito Santo. Mas que você pode ter a qualquer momento que clamar quando entregar a sua vida a Jesus. Aqueles que entregaram a sua vida a Jesus, o que deve evidenciar se realmente essa vida foi convertida são os frutos do Espírito. Eu tenho o Espírito Santo, que é o Espírito do próprio Deus. Ananias não só orou para Deus tirar as escamas dos olhos, mas para que ele recebesse o Espírito Santo. É o selo da conversão, é o selo do convertido. Ainda que não tenha tido a oportunidade de ser batizado nas águas, por alguma questão, mas o Espírito Santo não vem depois de Jesus ou depois de Deus. É o Espírito Santo que é o Espírito do próprio Deus. E a Bíblia diz que Deus é Espírito. Olha que coisa. Se Deus é Espírito, o Espírito Santo é Deus, Jesus é Deus, tem como receber algum separado? Tem? Não tem. Ou tem os três ou não tem nenhum. E a evidência da conversão, sobretudo da vida de Paulo, se retrata nisso. Ele encontra-se com Jesus, ouve a sua voz. Ananias vem, ora, e como ainda estava no momento da inauguração do Espírito Santo, você vai receber agora o poder, o dínamos do Espírito Santo. E esse mesmo homem aqui é o mesmo que em Atos 19, lá em Éfeso, em uma certa casa alugada por 2 anos e meio, enquanto ensinava e pregava, vinham com lenço e passavam em seu suor, e levavam e colocavam sobre os enfermos e eram curados. Agora esse homem está em um navio preso para ser julgado, e esse navio naufraga na ilha de Malta, e a vida de todos são guardadas. E ele diz: não temas, o Senhor já me falou que não vai morrer ninguém aqui. Esse mesmo homem agora, catando gravetos, uma cobra venenosa pica-lhe a mão, e ele continua com os gravetos e só chacoalha e ela cai no fogo.
E os homens estão, quando é que ele vai começar a inchar? Quando é que ele vai cair duro? E nada acontece. Aí eles mudam de opinião e dizem: deve ser um bruxo. Esse mesmo homem diz: ninguém me inquiete mais. Gálatas 6,17. Ninguém me importune mais. Me deixem em paz, porque eu trago no meu corpo as marcas dos sofrimentos de Jesus Cristo. Ele já levou sobre si as nossas dores e enfermidades. O Senhor já pagou o preço na cruz. O que podemos fazer é anunciar a Cristo em todo o tempo. E Paulo dedica toda a sua vida. E em Atos 20, 24 ele vai dizer: em nada mais eu considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu cumpra o propósito para o qual eu fui enviado. Que Cristo seja pregado e anunciado. Que seja o propósito da minha e da sua vida. Que um dia tivemos um encontro com Jesus. Que hoje estamos aqui como servos do Senhor para proclamar as boas novas do Senhor. Que o Senhor nos abençoe. Que a conversão de Paulo nos ensine a estar atento à voz do Senhor. Amém? Muito obrigado, Senhor, por Tua palavra. Muito obrigado pelo privilégio de poder compartilhar a conversão que o Senhor concedeu a este homem chamado Saulo de Tarso. Depois foi considerado apóstolo do Senhor, apóstolo dos gentios, anunciando a palavra de Cristo. O mesmo que diz: não quero saber nada entre vós, a não ser Cristo crucificado. Que esta mensagem seja a mensagem da nossa vida. Cristo crucificado, Cristo ressuscitado. Obrigado, Senhor, porque não precisamos cair com o rosto em terra literalmente, mas no dia que nos encontramos com o Senhor, todos os nossos princípios, valores, toda a nossa moralidade caiu aos teus pés. E assim quem está em Cristo, nova criatura é. O Senhor nos despiu do velho homem e nos vestiu do novo homem em Cristo Jesus. Obrigado, Pai, pois hoje nos declaramos cristãos, servos do Senhor, proclamando as tuas boas novas. Obrigado, meu Deus, pela vida de cada servo teu e serva tua que veio esta noite à tua casa, ó Pai, à tua casa, Senhor, para falar contigo, para ouvir a tua voz, para te adorar. Seja com teus filhos no retorno, ó Pai, para a sua casa, pois vieram aqui para te ouvir e bendizer o teu santo nome. Que o Senhor conceda, ó Pai, o desejo de cada coração dos teus filhos que esteja de acordo com a tua vontade. Porque se pedimos alguma coisa de acordo com a tua vontade, a Bíblia garante que o Senhor nos ouve. Então nos escuta, ó Pai. Escuta a nossa oração. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. E que o amor de Deus nosso Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, o poder e as doces eternas consolações e comunhões do Espírito Santo esteja sobre esta igreja, sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. E todo o povo de Deus diz: amém.